Imagine por um momento que você está diante de uma das maiores narrativas de libertação já contadas na história da humanidade. Uma história tão poderosa que moldou 3 religiões principais, influenciou sistemas legais de civilizações inteiras e continua sendo debatida por arqueólogos, historiadores e cientistas até os dias de hoje. Mas o que você vai descobrir aqui vai muito além do que aprendeu na escola dominical. Vamos mergulhar nas camadas ocultas do Êxodo, nas evidências arqueológicas recentemente descobertas, nos mistérios científicos inexplicáveis e nas verdades espirituais que têm o poder de transformar sua compreensão sobre o que significa ser liberto por Deus. A pergunta que não quer calar é: o Êxodo realmente aconteceu? E se aconteceu, onde estão as provas? Arqueólogos e céticos têm debatido isso por décadas, mas descobertas recentes estão mudando completamente o jogo. Prepare-se, porque o que Deus preservou através dos milênios vai impressionar até os mais céticos e fortalecer a fé dos que creem. Para entendermos a magnitude do que aconteceu no Êxodo, precisamos primeiro compreender quem era o Egito naquela época. Estamos falando de uma superpotência global, provavelmente durante o período do Novo Reino, entre os séculos XV e XIII a.C. Historiadores situam os eventos do Êxodo possivelmente durante o reinado de Ramsés II, um dos faraós mais poderosos da história, que governou por 67 anos e deixou monumentos colossais que até hoje desafiam nossa engenharia moderna. O Egito desta época não era apenas rico em ouro, trigo e poder militar. Era o centro intelectual do mundo antigo. Quando as Escrituras nos dizem em Atos capítulo 7, versículo 22, que Moisés foi educado em toda a sabedoria dos egípcios, não é pouca coisa. Estamos falando de conhecimentos em matemática avançada, astronomia, medicina, arquitetura e engenharia que permitiram a construção das pirâmides séculos antes. Antropólogos culturais explicam que o sistema educacional egípcio para a elite incluía o estudo de textos sagrados, hieróglifos complexos, administração de vastos territórios e estratégia militar. Mas aqui está o paradoxo fascinante. Esse império grandioso tinha seu poder econômico sustentado por uma prática horrível, a escravidão em massa, e não era qualquer escravidão. Documentos egípcios da época, descobertos por arqueólogos em Deir el-Medina e outras localidades, confirmam que trabalhadores eram forçados a produzir uma cota específica de tijolos diariamente. A palavra hebraica para servidão, usada em Êxodo, é avodá, que literalmente significa trabalho que esmaga, labor que destrói. Não era apenas trabalho árduo, era um sistema projetado para quebrar o espírito humano. Agora vem a parte que faz seu sangue gelar. Êxodo capítulo 1, versículos 15 a 22, descreve algo absolutamente aterrorizante, um decreto de genocídio infantil. O faraó ordena que todas as parteiras hebraicas matem os meninos recém-nascidos, afogando-os no rio Nilo. Quando isso não funciona porque as parteiras temem a Deus, o decreto se expande. Todo o povo egípcio deve jogar os bebês hebreus no rio. Historiadores especializados em genocídios antigos explicam que essa não foi a primeira nem a última vez que uma cultura dominante tentou eliminar um povo através do infanticídio sistemático. Mas o que torna isso particularmente sinistro é o método. Usar o rio Nilo, considerado sagrado pelos egípcios como instrumento de morte em massa. O Nilo era adorado como o deus Hapi, fonte de vida e fertilidade. Transformá-lo em cemitério de bebês era uma profanação deliberada, uma mensagem de terror psicológico. E é exatamente nesse contexto de horror absoluto que nasce Moisés. A ironia divina é tão profunda que chega a ser poética. O menino destinado a libertar seu povo é salvo pelas próprias águas que deveriam matá-lo.
Quando a filha do faraó encontra o cesto flutuando no Nilo, descrito em Êxodo capítulo 2, versículos 5 a 6, ela imediatamente reconhece que é um bebê hebreu. Mas aqui está o detalhe que muitos ignoram. Ao adotá-lo, ela está cometendo um ato de desobediência civil contra o decreto de seu próprio pai. Essa mulher egípcia, cujo nome a tradição judaica registra como Bithaia, que significa filha de Deus, estava arriscando sua posição e possivelmente sua vida para salvar uma criança condenada. A vida de Moisés nos primeiros 40 anos é uma contradição viva. Criado no Palácio Real, ele recebe educação superior em uma das sociedades mais avançadas do mundo antigo. Especialistas em história egípcia explicam que príncipes eram treinados em templos como o de Heliópolis, onde sacerdotes ensinavam não apenas religião, mas ciências naturais, filosofia e artes da guerra. Moisés teria estudado sob os mesmos mestres que educavam futuros faraós. Mas há um problema fundamental. Moisés sabia quem ele realmente era. Hebreus capítulo 11, versículo 24 nos diz que pela fé Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Isso não foi uma decisão emocional tomada de repente. A palavra grega usada aqui é megás, que indica não apenas idade física, mas maturidade, provavelmente seus 40 anos. Antropólogos sociais explicam que em culturas do Antigo Oriente Próximo, 40 anos marcava a transição completa para a plena maturidade e responsabilidade social. E então acontece o evento que muda tudo. Êxodo, capítulo 2, versículos 11 e 12, descrevem Moisés saindo para ver seus irmãos hebreus e testemunhando um egípcio espancando um hebreu. A resposta de Moisés é visceral e fatal. Ele mata o egípcio e esconde o corpo na areia. Alguns tentam romantizar isso, mas sejamos honestos. Moisés cometeu homicídio. A palavra hebraica usada é naká, que significa golpear mortalmente. Não foi um acidente. Foi um ato de violência premeditado. Mas aqui está o que torna isso ainda mais complexo. Atos capítulo 7, versículo 25, nos diz que Moisés cuidava que seus irmãos entenderiam que Deus os queria salvar por meio dele, mas eles não entenderam. Isso significa que Moisés agiu acreditando que estava cumprindo um propósito divino. Ele estava errado sobre o método, mas certo sobre o chamado. Deus o chamaria para libertar Israel, mas não através de violência impulsiva, e sim através de sinais sobrenaturais e confronto direto com a estrutura de poder. Quando Moisés foge para Midian, descrito em Êxodo capítulo 2, versículos 15 a 22, ele não está apenas mudando de endereço. Ele está sendo completamente desprogramado. Geógrafos bíblicos identificam Midian como a região noroeste da Península Arábica, provavelmente no que hoje é o norte da Arábia Saudita, a aproximadamente 400 quilômetros do Egito, uma jornada que naquela época levaria semanas através de deserto hostil. Pense nisso. Um homem que dormia em lençóis de linho fino, comia das melhores iguarias, comandava servos e tinha acesso aos tesouros do Egito, agora está pastoreando ovelhas no deserto. A transformação é tão radical quanto necessária. Especialistas em liderança explicam que Moisés precisava aprender 3 coisas cruciais no deserto: humildade profunda, dependência total de Deus e conhecimento íntimo do território que mais tarde guiaria o povo através dele. E tem mais. Moisés casa-se com Zípora, filha de Jetro, também chamado Reuel, que era sacerdote de Midian. Isso significa que Moisés passou 40 anos aprendendo sobre Deus com um sacerdote não israelita. Jetro não era idólatra. Ele conhecia o Deus verdadeiro. Antropólogos religiosos explicam que havia grupos no Antigo Oriente Próximo que mantinham um conhecimento do Deus único muito antes da lei ser dada no Sinai.
Melquisedeque, mencionado em Gênesis capítulo 14, é outro exemplo. Um sacerdote do Deus Altíssimo que não era descendente de Abraão. E então acontece o encontro mais extraordinário já registrado. Êxodo capítulo 3, versículos 1 a 6, descreve Moisés pastoreando ovelhas perto do Monte Horebe, também chamado Sinai, quando vê algo impossível, uma sarça pegando fogo, mas não se consumindo. A palavra hebraica sené significa arbusto espinhoso comum no deserto, provavelmente uma acácia, mas o verbo usado, boer, indica fogo intenso, não apenas fumaça ou calor. Cientistas têm tentado explicar isso há séculos. Algumas teorias sugerem um fenômeno de gás natural se inflamando através de fissuras na rocha vulcânica da região. Geólogos confirmam que a península do Sinai tem atividade geotérmica. Outros propõem fenômenos elétricos atmosféricos raros, mas todas essas explicações falham em um ponto crucial. Nenhuma delas justifica por que o arbusto não se consumia. Fogo natural queima combustível. Sempre. A própria física exige isso. O que Moisés testemunhou desafiava as leis naturais. E então, Deus fala. Mas não fala qualquer coisa. Ele revela seu nome, algo nunca antes totalmente revelado. Quando Moisés pergunta, quem devo dizer que me enviou? A resposta em Êxodo, capítulo 3, versículo 14, é absolutamente revolucionária. Ehyeh Asher Ehyeh. Eu sou o que sou. Linguistas hebreus explicam que essa construção gramatical não apenas afirma existência, mas existência autossustentada, eterna, sem começo nem fim. É uma declaração ontológica radical. Deus não precisa de nada para existir. Ele é a própria essência da existência. O nome YHWH, Yahweh, que vem da mesma raiz, Hayah, ser, existir, passa a ser o nome pelo qual Deus se revelará dali em diante. Isso não é apenas importante, é explosivo para o contexto religioso da época. Os egípcios tinham centenas de deuses, cada um com função específica, todos com limitações. Ra governava o sol, mas não a morte. Osíris controlava o submundo, mas não os céus. Aqui está Deus dizendo, eu sou tudo. Eu sou completo e não tenho rival. Sou suficiente. Quando Moisés retorna ao Egito, aos 80 anos de idade, conforme registrado em Êxodo capítulo 7, versículo 7, o que segue não é apenas um confronto político, é uma guerra teológica. Cada uma das 10 pragas foi um ataque direto a uma divindade egípcia específica. Egiptólogos confirmam isso através de textos religiosos e iconografia da época. A primeira praga, água transformada em sangue, atacava Api, o deus do Nilo. O Nilo não era apenas um rio, era a fonte de toda a vida no Egito, adorado como divindade que trazia fertilidade anual através de suas cheias. Quando Moisés estende a vara e as águas se tornam sangue, em Êxodo capítulo 7, versículos 20 a 21, não é apenas água contaminada. A palavra hebraica dam significa sangue literal, espesso, mortal. Peixes morreram imediatamente, o rio fedia e o povo não conseguia beber. Cientistas propuseram que isso poderia ser um florescimento de algas vermelhas, fenômeno chamado maré vermelha, causado por dinoflagelados que liberam toxinas. Mas essa explicação tem problemas sérios. Primeiro, Moisés controlava o início e fim do fenômeno. Segundo, aconteceu instantaneamente, não gradualmente. Terceiro, afetou não apenas o Nilo, mas todas as águas do Egito, incluindo água armazenada em vasos de pedra e madeira, conforme versículo 19. Isso não é florescimento de algas, é intervenção divina direta. A segunda praga, Rãs, atacava Heket, deusa egípcia da fertilidade representada com cabeça de rã. Irônico, não? O símbolo de fertilidade se torna instrumento de julgamento.
Êxodo capítulo 8, versículos 3 e 4, descreve rãs cobrindo literalmente tudo: casas, camas, fornos, até pessoas. E aqui está um detalhe macabro. Quando as rãs morrem, versículo 14, diz que as ajuntaram em montões e a terra cheirou mal. O odor de decomposição em massa deve ter sido insuportável. A terceira praga, piolhos ou mosquitos, a palavra hebraica quinim pode significar ambos, atacava Set, deus do deserto. A quarta, enxames de moscas. Novamente humilhava as divindades egípcias, que supostamente protegiam contra pragas. A quinta, peste no gado, era um golpe contra Hathor, deusa vaca, e Apis, touro sagrado. A sexta, úlceras nos egípcios, demonstrava que nem mesmo Ísis, deusa da cura, podia proteger seu povo. Mas é na sétima praga que vemos algo absolutamente devastador. Êxodo capítulo 9, versículos 23 a 26, descreve uma tempestade de granizo misturada com fogo. Leia isso novamente. Granizo e fogo juntos. Meteorologistas explicam que isso é extremamente raro. Granizo precisa de temperaturas congelantes nas nuvens, enquanto raios precisam de carga elétrica intensa. Testemunhar os dois simultaneamente em tal intensidade seria catastrófico. A descrição diz que o granizo feriu em toda a terra do Egito tudo quanto havia no campo, tanto homens como animais. A oitava praga, gafanhotos, vem descrita em Êxodo capítulo 10, versículos 12 a 15. Entomologistas confirmam que enxames de gafanhotos no Oriente Médio podem conter bilhões de insetos, escurecendo literalmente o céu. Documentos antigos de civilizações vizinhas registram pragas de gafanhotos que causavam fomes em massa. Mas nunca na história registrada houve um enxame tão denso que cobriu toda a superfície da terra, de modo que a terra escureceu, e não ficou verdura alguma nas árvores, nem na erva do campo. Isso é extinção de toda a vegetação em questão de horas. A nona praga, trevas, foi o ataque final contra Ra, a divindade suprema egípcia, o Deus Sol. Êxodo capítulo 10, versículos 21 a 23, descreve trevas tão densas que podiam ser apalpadas. A expressão hebraica Vayamesh Choshek literalmente significa trevas palpáveis. Não era apenas ausência de luz, era uma presença física de escuridão. Durante 3 dias completos, nenhuma fonte de luz funcionou nas casas dos egípcios, enquanto os hebreus tinham luz em suas habitações. Astrônomos e meteorologistas debatem isso há décadas. Alguns sugerem tempestades de areia extremas, comuns no Egito, que podem bloquear o sol. Outros propõem cinzas vulcânicas da erupção de Santorini, que geólogos datam aproximadamente no mesmo período histórico. Mas nenhuma tempestade de areia ou nuvem de cinzas permite luz em algumas casas, enquanto mantém outras em escuridão absoluta. E mais, nenhum fenômeno natural permanece estático por exatos 3 dias, e então desaparece instantaneamente. E então vem a praga final, a mais aterrorizante de todas. Êxodo capítulo 11, versículos 4 e 5, registra que Moisés avisa: à meia-noite eu sairei pelo meio do Egito, e todo primogênito na terra do Egito morrerá. Não alguns, não muitos, todos. Do primogênito do faraó sentado no trono até o primogênito do escravo preso na masmorra, e todo o primogênito dos animais. Esta não foi uma doença natural. Epidemiologistas explicam que doenças não discriminam por ordem de nascimento. Vírus e bactérias não pulam do segundo filho para o primeiro. Essa foi visitação sobrenatural, direcionada com precisão cirúrgica. E o mais impressionante, aconteceu simultaneamente em todo o Egito à meia-noite exata. Mas Deus provê uma saída. Êxodo capítulo 12 institui a Páscoa, Pesach, em hebraico, que vem da raiz Pazak, significando passar por cima.
Cada família deveria sacrificar um cordeiro sem defeito, aplicar o sangue nas ombreiras e na verga da porta e permanecer dentro de casa. Quando o anjo destruidor passasse, veria o sangue e passaria por cima daquela casa. Teólogos, ao longo dos séculos, reconheceram nisso a mais poderosa figura profética do Messias. O Cordeiro Pascal apontava para Jesus Cristo, chamado em João capítulo 1, versículo 29, de o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A precisão tipológica é impressionante. O Cordeiro precisava ser sem defeito, Jesus sem pecado. O sangue precisava ser aplicado, Jesus derramou seu sangue. A carne deveria ser consumida, comunhão com Cristo. Nenhum osso deveria ser quebrado. Cumprido na crucificação conforme João, capítulo 19, versículo 36. Êxodo, capítulo 12, versículo 37, nos dá um número específico. 600.000 homens a pé, sem contar as crianças. Se incluirmos mulheres e crianças, demógrafos calculam que estamos falando de aproximadamente 2 milhões a 2 milhões e meio de pessoas. Para contextualizar, isso é mais que a população atual de várias cidades brasileiras importantes. É um êxodo em massa de proporções nunca vistas antes ou depois. Logisticamente, isso cria desafios imensos. Especialistas em dinâmica de multidões explicam que uma coluna de 2 milhões de pessoas marchando poderia facilmente se estender por mais de 100 quilômetros. Se caminhassem em formação militar de 50 pessoas lado a lado, a coluna teria 40.000 fileiras de comprimento. Planejadores urbanos calculam que tal grupo consumiria aproximadamente 3.000 toneladas de alimentos e 7 milhões de litros de água diariamente. E ainda assim, Êxodo registra que eles partiram. Não aos poucos, não gradualmente, mas em um êxodo massivo coordenado. A rota tradicional os levaria através do deserto do Sinai, um território árido e hostil onde temperaturas diurnas facilmente ultrapassam 45 graus Celsius e podem cair abaixo de zero à noite. Não havia infraestrutura, sem cidades, sem comércio estabelecido. E então chegamos ao evento mais debatido de todo o Êxodo, a travessia do Mar Vermelho em Êxodo, capítulo 14. Primeiro, precisamos esclarecer qual corpo d'água foi atravessado. O texto hebraico diz Yam Suf, que literalmente significa mar de juncos. Isso levou alguns estudiosos a propor que foi um lago raso cheio de juncos, não o Mar Vermelho propriamente dito. A Septuaginta, tradução grega antiga, traduziu como Mar Vermelho, nome que permaneceu. Geógrafos bíblicos identificam várias possibilidades. O Golfo de Suez, braço ocidental do Mar Vermelho. O Golfo de Acaba, braço oriental. Os Lagos Amargos, região de lagos entre o Mediterrâneo e o Golfo de Suez. Ou mesmo uma região costeira do Mediterrâneo. Cada localização tem defensores acadêmicos, mas independente do local exato, o que aconteceu foi extraordinário. Êxodo capítulo 14, versículos 21 e 22, descreve: Estendeu Moisés a mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental toda aquela noite, e fez do mar terra seca, e as águas foram divididas. E os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas lhes foram como muro à sua direita e à sua esquerda. Cientistas propuseram várias explicações naturais. Oceanógrafos do Instituto Nacional de Oceanografia e Atmosfera dos EOSATUNAS publicaram estudos sugerindo que ventos de aproximadamente 100 km por hora, soprando continuamente por 12 horas sobre águas rasas, poderiam, teoricamente, empurrar água, criando passagem temporária. Esse fenômeno é chamado wind set-down. Simulações computacionais mostraram que configurações específicas de topografia subaquática e direção de vento poderiam criar corredores secos de até 3 km de comprimento. Mas essas explicações têm problemas críticos. Primeiro,
O texto diz que as águas formaram um muro. A palavra hebraica shoma significa parede vertical, não apenas recuo gradual de água. Segundo, o fenômeno precisaria ser forte o suficiente para permitir passagem de 2 milhões de pessoas, mas fraco o suficiente para não criar turbulência que impedisse a travessia. Terceiro, e mais devastador para explicações naturais, as águas retornaram no momento exato em que os egípcios entraram, afogando todo o exército, mas sem alcançar nenhum israelita. Êxodo, capítulo 14, versículos 27 e 28, registra que nem ainda um deles ficou do exército egípcio. Arqueólogos têm procurado por evidências no fundo do mar. Alguns explorados subaquáticos afirmam ter encontrado rodas de bigas, restos de carruagens e até ossadas humanas e equinas em locais como o Golfo de Aqaba. Essas alegações são controversas e não aceitas pela comunidade arqueológica mainstream, mas continuam gerando interesse. Agora vem uma pergunta crucial. Se o êxodo foi tão massivo e devastador, por que registros egípcios contemporâneos não o mencionam explicitamente? A resposta é mais complexa e interessante do que parece. Primeiro, historiadores do Egito Antigo explicam que faraós nunca registravam derrotas. A prática padrão era registrar apenas vitórias e glórias. Perder seu exército inteiro no mar seria a humilhação definitiva, algo que jamais seria documentado em hieróglifos oficiais. As estelas e paredes de templos eram propaganda, não jornalismo histórico objetivo. Segundo, egiptólogos identificaram um período misterioso de instabilidade no final do Novo Reino, chamado Terceiro Período Intermediário, quando o Egito passou por colapso econômico, perda de poder internacional e fragmentação política. Se o êxodo aconteceu durante Ramsés II ou seus sucessores imediatos, as pragas e a perda do exército explicariam perfeitamente esse colapso subsequente. Terceiro, descobertas recentes estão mudando o jogo. A estela de Merneptah, datada de aproximadamente 1208 a.C., menciona Israel como um povo estabelecido em Canaã. Essa é a referência extra-bíblica mais antiga a Israel. Se Israel estava em Canaã em 1208 e levaram 40 anos no deserto, conforme Números, capítulo 32, versículo 13, o êxodo teria acontecido aproximadamente em 1248 a.C., bem dentro do período do Novo Reino. Quarto, evidências indiretas são fascinantes. Papiros egípcios mencionam trabalhadores escravos chamados apiru ou abiru, termo que muitos linguistas conectam com hebreus. Documentos de Deir el-Medina descrevem cotas de produção de tijolos, exatamente como o Êxodo capítulo 5 descreve. Escavações em Pitom e Ramsés, cidades que os hebreus construíram conforme Êxodo capítulo 1, versículo 11, confirmam construção massiva, usando tijolos de barro misturados com palha. Novamente, exatamente como o texto bíblico descreve. A rota tradicional do Êxodo atravessa a península do Sinai, região que Israel controlou militarmente de 1967 até 1982, permitindo escavações arqueológicas extensivas. Durante esse período, arqueólogos mapearam centenas de sítios antigos. Em Jebel al-Laus, montanha no noroeste da Arábia Saudita, que alguns identificam como o verdadeiro Monte Sinai, exploradores reportaram descobertas intrigantes. Um altar de pedra, colunas de pedra, possivelmente as 12 colunas que Moisés ergueu conforme Êxodo, capítulo 24, versículo 4, e evidências de adoração antiga. Também relataram rochas com marcas de queimadura no topo da montanha e uma enorme rocha rachada ao meio na base, possivelmente a rocha de onde Moisés tirou água. Essas alegações são controversas. A Arábia Saudita não permite acesso livre de arqueólogos ocidentais à região. Então, verificação independente é
é difícil. Mas, se verdadeiras, seriam evidências físicas diretas dos eventos do Êxodo. No Sinai tradicional, Timna, região de minas de cobre no sul de Israel, revelou templos egípcios do período do Novo Reino que foram posteriormente modificados para adoração diferente, possivelmente pelos israelitas. Arqueólogos encontraram lá a mais antiga imagem já descoberta de uma serpente de bronze em poste, exatamente como a serpente que Moisés levantou no deserto conforme Números, capítulo 21, versículo 9. Em Kadesh Barneia, moderno Ein el-Kudeirat, onde Israel acampou por 38 dos 40 anos, no deserto conforme Deuteronômio, capítulo 2, versículo 14. Arqueólogos encontraram uma fortaleza e um sistema elaborado de canais de água, datando da Idade do Ferro. Embora posterior ao período do Êxodo, confirma que o local tinha recursos hídricos suficientes para sustentar grandes grupos. Quando Israel chega ao Monte Sinai, em Êxodo capítulo 19, algo absolutamente revolucionário está prestes a acontecer. Deus não está apenas libertando escravos, Ele está criando uma nação com um sistema legal completo. A descrição em Êxodo capítulo 19, versículos 16 a 19, é aterrorizante. Trovões, relâmpagos, som de trombeta cada vez mais forte, o monte tremendo violentamente, fumaça subindo como fumaça de uma fornalha. Geólogos notam que isso parece descrição de atividade vulcânica. A península do Sinai tem história de vulcanismo, embora não haja vulcões ativos atualmente. Alguns propõem que Jebel al-Lawz, na Arábia, é mais geologicamente ativo. Mas seja vulcanismo natural ou manifestação sobrenatural, ou ambos, o efeito no povo foi terror absoluto. Versículo 19 do capítulo 20 registra que o povo disse a Moisés: "Fala tu conosco, e ouviremos, e não fale Deus conosco, para que não morramos." E então Deus entrega os 10 mandamentos. A palavra hebraica é Aseret Hadibrot, literalmente 10 falas ou 10 palavras. Não são apenas regras, são princípios fundacionais que estabelecem como uma sociedade deve funcionar. Especialistas em direito constitucional reconhecem que os 10 mandamentos influenciaram profundamente sistemas legais ocidentais por mais de 3.000 anos. Os primeiros 4 mandamentos estabelecem relacionamento vertical com Deus. Nenhum outro Deus, nenhuma imagem de escultura, não tomar seu nome em vão, guardar o sábado. Os últimos 6 estabelecem relacionamento horizontal entre pessoas. Honrar pais, não matar, não adulterar, não roubar, não dar falso testemunho, não cobiçar. Essa estrutura, deveres para com Deus primeiro, depois deveres para com o próximo, moldou ética judaico-cristã e, consequentemente, a civilização ocidental. Filósofos do direito explicam que essa foi a primeira vez na história registrada que um código legal foi apresentado como vindo diretamente de uma divindade, não de um rei humano. O Código de Hammurabi, datado de aproximadamente 1750 a.C., era anterior, mas apresentava o rei Hammurabi como mediador entre deuses e homens. Os 10 mandamentos eram diferentes. Deus falava diretamente com o povo inteiro. Êxodo capítulo 20, versículo 1, não diz Moisés disse, mas Deus falou todas estas palavras. Isso estabelecia algo revolucionário, lei acima de reis, princípios acima de personalidades, justiça transcendente acima de capricho humano. Mas então acontece algo que quase destrói tudo. Enquanto Moisés está no monte recebendo as tábuas da lei, foram 40 dias e 40 noites, conforme Êxodo capítulo 24, versículo 18, o povo lá embaixo entra em pânico. Eles vão até Arão, irmão de Moisés e sumo sacerdote, e exigem: "Faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque quanto a este Moisés, não sabemos o que lhe sucedeu." Arão,
inexplicavelmente cede. Ele recolhe os brincos de ouro de todo o povo, funde-os e molda um bezerro de ouro. A palavra hebraica é egel, que pode significar bezerro jovem ou touro. Êxodo capítulo 32, versículos 4 e 5, registram que o povo disse: "Este é teu Deus, ó Israel, que te tirou da terra do Egito." E Arão construiu um altar e proclamou: "Amanhã será festa ao Senhor." Antropólogos culturais explicam o que está acontecendo aqui. O povo não estava necessariamente rejeitando Yahvé. Eles estavam tentando representá-lo fisicamente. A adoração de touros era extremamente comum no mundo antigo. No Egito, o touro Apis era considerado manifestação do deus Ptah. Em Canaã, o deus Baal era frequentemente representado como touro. Os israelitas, recém-saídos de 430 anos no Egito, conforme Êxodo capítulo 12, versículo 40, estavam profundamente condicionados por simbolismo religioso egípcio. Mas isso era exatamente o que Deus havia proibido no segundo mandamento: "Não farás para ti imagem de escultura." A questão não era apenas idolatria, era um mal-entendido fundamental sobre quem Deus é. Ele não pode ser contido em representações físicas. Ele é espírito, infinito, transcendente. Qualquer tentativa de limitá-lo a uma forma física é, por definição, uma mentira sobre sua natureza. Quando Moisés desce o monte e vê o que está acontecendo, sua reação é explosiva. Êxodo capítulo 32, versículo 19, diz que acendeu-se-lhe a ira e arremessou das mãos as tábuas e quebrou-as ao pé do monte. Essas não eram tábuas comuns. Versículo 16 do mesmo capítulo havia descrito como obra de Deus, e a escritura era escritura de Deus. Moisés destruiu algo escrito pelo próprio dedo de Deus. O que segue é violento e perturbador. Moisés convoca os levitas e ordena: "Assim diz o Senhor Deus de Israel: cada um ponha a sua espada sobre a sua coxa, e passai e tornai pelo arraial de porta em porta, e mate cada um a seu irmão, e cada um a seu companheiro, e cada um a seu vizinho." Versículo 28 registra que caíram do povo aquele dia uns 3.000 homens. Alguns tentam suavizar isso, mas sejamos honestos, foi execução em massa dos líderes da rebelião. A palavra hebraica harag significa matar, executar. Foi julgamento imediato e letal. Por que tão severo? Porque a sobrevivência de Israel como nação dependia de sua identidade como povo de Yahvé. Se eles se tornassem apenas mais uma tribo adoradora de ídolos, não haveria diferença entre eles e as nações ao redor. Toda a razão de sua existência, ser luz para as nações, guardiões da revelação de Deus, linhagem através da qual o Messias viria, estaria comprometida. Depois que Deus renova a aliança e Moisés passa mais 40 dias no monte recebendo as segundas tábuas, algo extraordinário acontece. Êxodo capítulo 34, versículos 29 a 30 descrevem: "Moisés não sabia que a pele do seu rosto resplandecia, depois que falara com Deus. Olhando, pois, Arão e todos os filhos de Israel para Moisés, eis que a pele do seu rosto resplandecia. Por isso, temeram chegar-se a ele." A palavra hebraica karan vem da raiz que significa emitir raios, brilhar, resplandecer. A Vulgata Latina, tradução de Jerônimo, traduziu como cornuta, com chifres, razão pela qual a famosa escultura de Michelangelo mostra Moisés com chifres. Mas o significado correto é radiância, luminosidade física emanando de sua face. O que causou isso? Fisicamente não há explicação natural. Radiação ultravioleta causa queimaduras solares, não luminescência persistente. Fenômenos de bioluminescência, como o plâncton que brilha, são bioquímicos e não ocorrem em mamíferos. A melhor explicação é que a proximidade da glória de Deus literalmente transformou algo na fisiologia de Moisés temporariamente.
Teólogos notam paralelos fascinantes com a transfiguração de Jesus em Mateus capítulo 17, versículos 1 e 2, onde o seu rosto resplandeceu como o sol. A diferença é que Moisés precisou cobrir seu rosto com véu, porque o brilho assustava as pessoas, enquanto a glória de Jesus era sua própria glória divina, sendo momentaneamente revelada aos discípulos. Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 3, versículos 7 a 18, usa esse evento para fazer distinção profunda entre antiga e nova aliança. Ele explica que se o ministério da lei que produzia morte veio com glória, o rosto brilhante de Moisés, quanto mais glorioso é o ministério do Espírito que produz vida. A glória de Moisés era temporária e estava desvanecendo. A glória de Cristo é eterna e crescente. Os 40 anos de peregrinação no deserto, registrados principalmente em Números e Deuteronômio, não foram punição aleatória. Números capítulo 14, versículos 29 a 34, explica que toda a geração de adultos que saiu do Egito, exceto Josué e Calebe, morreria no deserto porque se recusaram a entrar em Canaã quando Deus ordenou. A frase-chave é versículo 34. Segundo o número dos dias em que espiastes esta terra, 40 dias, cada dia representando um ano, levarei sobre vós as vossas iniquidades 40 anos. Demógrafos calculam que se aproximadamente 600 mil homens adultos saíram do Egito, a taxa de mortalidade durante 40 anos seria de aproximadamente 15 mil mortes por ano. 41 mortes por dia, quase 2 por hora. Era literalmente uma geração inteira morrendo enquanto uma nova nascia e crescia, uma transição completa de mentalidade de escravidão para mentalidade de liberdade. Durante esses anos, eventos extraordinários sustentaram o povo. O maná, palavra hebraica que significa "o que é isso?", aparecia toda manhã, exceto no sábado. Êxodo, capítulo 16, versículos 4 e 15, descreve como um alimento branco, fino como geada, com gosto de bolo de mel, que podia ser moído, cozido ou assado. Analistas nutricionais modernos estimam que para alimentar 2 milhões de pessoas seria necessário aproximadamente 3 milhões de quilos de maná diariamente, durante 40 anos, sem interrupção, exceto sábados. Alguns propuseram que maná era seiva cristalizada de tamargueiras, Tamarix gallica, comum no Sinai. Mas essa seiva, chamada man pelos beduínos, aparece apenas brevemente durante o ano, em pequenas quantidades, e não tem valor nutricional suficiente para sustentar vida. O maná bíblico era algo completamente diferente. Aparecia milagrosamente em quantidade suficiente, 6 dias por semana, e cessou exatamente quando entraram em Canaã, conforme Josué, capítulo 5, versículo 12. Havia também água. Números, capítulo 20, versículos 10 e 11, descreve Moisés ferindo a rocha em Meribá e água jorrando abundantemente. Hidrologistas calculam que para 2 milhões de pessoas e rebanhos seria necessário aproximadamente 7 milhões de litros de água diariamente. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 4, faz referência misteriosa a uma pedra espiritual que os seguia e a pedra era Cristo, sugerindo provisão contínua e sobrenatural. E tem mais. Deuteronômio capítulo 29, versículo 5, diz algo surpreendente. 40 anos vos fiz andar pelo deserto. Não se envelheceram sobre vós as vossas vestes, e não se envelheceu no teu pé o teu sapato. Por 40 anos. Especialistas em têxteis explicam que roupas de linho ou lã, mesmo com cuidado extremo, duram no máximo alguns anos de uso regular. Sandálias de couro em terreno desértico rochoso desgastam em meses.
Isso é preservação milagrosa de propriedades físicas. Um dos eventos mais intrigantes e profeticamente significativos acontece em Números, capítulo 21. O povo, mais uma vez reclamando, é atacado por serpentes venenosas. Versículos 5 a 9 registram que Deus ordena a Moisés fazer uma serpente de bronze e colocá-la sobre uma haste. Qualquer pessoa mordida que olhasse para a serpente de bronze viveria. Isso é, à primeira vista, paradoxal. Deus havia proibido fazer imagens. Mas aqui, ele ordena fazer uma serpente de metal e usá-la como instrumento de cura. Teólogos explicam que a diferença está na intenção. Não era adoração, mas obediência. A serpente não tinha poder próprio. Era apontar para a fé em Deus que cura. O simbolismo médico é fascinante. Até hoje, o símbolo da medicina é o bastão de Asclépio, uma serpente enrolada em vara, derivado da mitologia grega, mas possivelmente influenciado por esta narrativa mosaica. Organizações médicas do mundo inteiro usam variações desse símbolo, mas a significação mais profunda é espiritual. Jesus Cristo, em João capítulo 3, versículos 14 e 15, faz a conexão explícita. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A serpente de bronze prefigurava Cristo na cruz. Assim como israelitas mordidos precisavam olhar com fé para a serpente elevada, para viver fisicamente, pecadores mordidos pelo veneno do pecado precisam olhar com fé para Cristo elevado na cruz para viver eternamente. Historiadores registram que essa serpente de bronze foi preservada e, eventualmente, se tornou objeto de adoração idólatra em Israel. Segundo Reis, capítulo 18, versículo 4, conta que o rei Ezequias, aproximadamente 700 anos depois, destruiu a serpente de bronze porque o povo queimava incenso para ela. Até objetos usados legitimamente por Deus podem se tornar ídolos se não mantivermos perspectiva correta. Um dos momentos mais trágicos de toda a narrativa acontece em Números, capítulo 20. Depois de 4 décadas liderando o povo, lidando com rebelião após rebelião, o próprio Moisés finalmente quebra. O cenário: o povo está novamente reclamando de falta de água. Deus ordena a Moisés: tomai a vara e ajuntai a congregação, tu e Arão, teu irmão, e falai a rocha perante os seus olhos, e dará a sua água. Versículo 8 deixa claro: falar a rocha. Mas Moisés, frustrado, irado, exausto, faz diferente. Versículo 10 registra suas palavras: ouvi agora, rebeldes, porventura tiraremos água desta rocha para vós? Note o nós. Moisés assume crédito. E então versículo 11: e Moisés levantou a sua mão e feriu a rocha 2 vezes com a sua vara, e saiu muita água. A água saiu. O milagre aconteceu. Mas Deus fica profundamente desagradado. Versículo 12 registra sua resposta: porquanto não me crestes para me santificar diante dos filhos de Israel, por isso não introduzireis esta congregação na terra que lhes dei. A punição parece severa. Por um ato de frustração, depois de 40 anos de serviço fiel, Moisés é proibido de entrar na terra prometida. Mas entenda o que estava em jogo. Primeira, Moisés desobedeceu instrução direta. Deus disse falar, ele feriu. Segunda, assumiu crédito indevidamente. Porventura tiraremos, sugere que ele e Arão tinham poder. Terceira e mais importante, ele não santificou a Deus perante o povo. Não apresentou Deus como santo, separado, digno de reverência absoluta. Comentaristas notam um significado tipológico mais profundo. Na primeira vez que Israel precisou de água, em Êxodo capítulo 17, Deus ordenou Moisés ferir a rocha. Em Meribá deveria apenas falar. Por que a diferença? 1 Coríntios capítulo 10, versículo 4, identifica a rocha como Cristo.
Cristo foi ferido uma vez na cruz. Não precisa ser ferido novamente. Agora, apenas falamos, oramos e recebemos água viva, Espírito Santo. Ao ferir a rocha a segunda vez, Moisés distorceu a tipologia da obra suficiente de Cristo. Deuteronômio, capítulo 34, descreve os últimos momentos de Moisés. Aos 120 anos de idade, versículo 7, menciona que não se lhe escureceram os olhos, nem se lhe abateu o vigor. Ele estava fisicamente vigoroso. Deus o leva ao Monte Nebo, especificamente ao Pico de Pisga. De lá, Deus mostra-lhe toda a terra prometida, Gileade até Dan ao norte, todo Naftali, Efraim, Manassés, Judá até o mar Mediterrâneo, o Neguebe e o vale de Jericó até Zoar ao sul. Versículos 4 e 5 registram: Esta é a terra que prometi com juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: A tua descendência a darei. Eu te fiz vê-la com os teus olhos, porém para lá não passarás. Assim morreu ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, conforme o dito do Senhor. A frase conforme o dito do Senhor, literalmente em hebraico é Alpi e Kabeluaga, pela boca de Yahweh. Rabinos judeus interpretaram isso como pelo beijo de Deus, uma morte tão suave, tão íntima, que foi como Deus retirando gentilmente a alma de Moisés. E então, versículo 6 diz algo absolutamente único em toda a Bíblia. E o sepultou num vale, na terra de Moabe, defronte de Bet-peor, e ninguém soube até hoje o lugar da sua sepultura. Deus pessoalmente enterrou seu servo. Nenhum humano estava presente. Ninguém sabe onde fica o túmulo. Por que esse sigilo? Comentaristas sugerem que se os israelitas soubessem a localização, o túmulo de Moisés poderia se tornar santuário, local de peregrinação, eventualmente ídolo. Deus protegeu seu servo até na morte contra má apropriação, mas a história não termina aí. Judas, versículo 9, faz referência intrigante. Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: O Senhor te repreenda. A batalha espiritual pelo corpo de Moisés entre o arcanjo Miguel e Satanás. Por quê? Especulação teológica sugere que Satanás queria o corpo para torná-lo objeto de idolatria ou para impedir o que aconteceria depois. Porque aproximadamente 1450 anos depois, no Monte da Transfiguração, registrado em Mateus, capítulo 17, Lucas, capítulo 9 e Marcos, capítulo 9, Moisés aparece fisicamente conversando com Jesus sobre sua morte iminente em Jerusalém. Moisés e Elias, representando a lei e os profetas, testificam que Jesus é o cumprimento de tudo que eles apontavam. É impossível exagerar o impacto de Moisés na história humana. Judaísmo, cristianismo e islamismo, 3 religiões que juntas representam mais de metade da população mundial atual, todas o reconhecem como profeta fundamental. No judaísmo, Moisés é Moshe Rabbeinu, Moisés, nosso mestre, o maior de todos os profetas. A Torá, 5 primeiros livros da Bíblia, chamados Pentateuco, é atribuída a ele. Deuteronômio, capítulo 34, versículo 10, declara: E nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, a quem o Senhor conhecera face a face. Até hoje, no sábado em sinagogas ao redor do mundo, porções da Torá são lidas publicamente. Tradição que começou com Moisés, conforme Deuteronômio, capítulo 31, versículos 10 a 13. No cristianismo, Moisés é visto como precursor e tipo de Cristo. Assim como Moisés libertou Israel da escravidão física, Cristo liberta da escravidão do pecado. Assim como Moisés mediou a antiga aliança no Sinai, Cristo medeia a nova aliança no Calvário. Hebreus capítulo 3, versículos 1 a 6, faz comparação direta.
Moisés foi fiel como servo na casa de Deus. Cristo é fiel como filho sobre a casa de Deus. No islamismo, Moisés, Musa, é mencionado no Alcorão mais que qualquer outro profeta, 136 vezes. É considerado um dos mais importantes mensageiros de Alá. Legalmente, os 10 mandamentos influenciaram profundamente sistemas jurídicos ocidentais. Especialistas em direito constitucional notam que princípios como santidade da vida humana, não matarás, direitos de propriedade, não furtarás, integridade de testemunho, não dirás falso testemunho, e até conceitos de privacidade e limites de autoridade governamental têm raízes mosaicas. Culturalmente, narrativas do Êxodo inspiraram incontáveis obras de arte, literatura, música e cinema. De Handel's Israel no Egito aos 10 Mandamentos de Cecil B. DeMille, de Príncipe do Egito da DreamWorks, a inúmeras pinturas renascentistas, a história continua cativando imaginação humana. Politicamente, simbolismo do Êxodo foi usado por movimentos de libertação através da história. Escravos africanos nas Américas se identificavam com hebreus no Egito e cantavam spirituals como Go Down Moses, Vai Moisés. Martin Luther King Jr. usou linguagem do Êxodo em seus discursos sobre direitos civis. Movimentos de independência em países colonizados frequentemente usaram metáforas de libertação do Egito. Nos últimos 50 anos, descobertas arqueológicas continuam iluminando o período do Êxodo. Em 2004, arqueólogos escavando em Tel el-Daba, antiga Avaris, capital dos Hicsos, no delta do Nilo, encontraram evidências de população semítica grande vivendo no Egito durante o período correto. Análises de DNA de restos humanos confirmam origem levantina, região de Israel, Síria, Líbano, não egípcia. Em 2010, pesquisadores usando tecnologia de satélite identificaram possível rota do Êxodo através da península do Sinai, seguindo antigas rotas comerciais e fontes de água conhecidas por beduínos, mas não marcadas em mapas modernos. Em 2016, escavações em Tel Aviv, antiga Jope, revelaram camadas de destruição datando do final da Idade do Bronze, consistente com o período em que Josué teria conquistado Canaã após o Êxodo. Especialistas em datação radiométrica examinaram materiais de vários sítios no Egito, Sinai e Canaã, tentando triangular o período. Enquanto debates continuam, há consenso crescente entre arqueólogos conservadores que o Êxodo, se aconteceu, foi durante o Novo Reino do Egito, provavelmente século XIII a.C. Climatologistas, estudando núcleos de gelo da Groenlândia e anéis de árvores antigas, detectaram anomalia climática significativa aproximadamente em 1250 a.C., período de esfriamento e mudanças atmosféricas que poderiam ter sido causadas por atividade vulcânica massiva. Alguns conectam isso à erupção de Santorini, Thera, que geólogos datam aproximadamente nesse período. Se correto, tsunami resultante poderia ter afetado o delta do Nilo e criado condições para algumas das pragas descritas em Êxodo. Papyrologists, especialistas em papiros antigos, examinaram o papiro Ipuer, texto egípcio descrevendo calamidades. O rio é sangue, a terra está completamente perecida, os homens estão reduzidos em número. Embora a datação seja controversa, alguns situam no primeiro período intermediário, muito antes do Êxodo. As semelhanças com as pragas são notáveis. Mas aqui está o que realmente importa. E isso você precisa entender profundamente. Mesmo que arqueólogos nunca encontrem evidência física definitiva do Êxodo, a verdade espiritual permanece inalterada. A narrativa não é primariamente sobre história, embora seja histórica, é sobre teologia. É sobre quem Deus é e como ele se relaciona com a humanidade.
O Êxodo nos ensina que Deus vê sofrimento humano. Êxodo capítulo 3, versículos 7 e 8 registram: Tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Portanto, desci para livrá-lo. Deus não é indiferente. Ele vê, ouve, conhece e desce para libertar. O Êxodo nos ensina que Deus é fiel às promessas. 430 anos depois de Abraão, conforme Gálatas capítulo 3, versículo 17, exatamente como prometeu em Gênesis capítulo 15, versículo 13, Deus cumpre. Deus pode parecer atrasado pelos nossos relógios, mas opera em perfeita pontualidade cósmica. O Êxodo nos ensina que salvação é iniciativa divina, não conquista humana. Os israelitas não se libertaram, Deus os libertou. Eles não abriram o Mar Vermelho, Deus abriu. Eles não produziram maná, Deus proveu. Isso prefigura a salvação em Cristo. Não é por obras que fazemos, mas pela graça de Deus através da fé. Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9. O Êxodo nos ensina que liberdade física sem transformação espiritual é incompleta. Israel saiu do Egito em um dia, mas levar o Egito para fora de Israel levou uma geração inteira. Mentalidade de escravo não muda instantaneamente. 40 anos no deserto foram necessários para criar povo livre, pronto para herdar promessas. O Êxodo nos ensina sobre custos da rebeldia e bênçãos da obediência. Geração inteira morreu no deserto por descrença. Mas Josué e Calebe, que creram em Deus apesar de probabilidades impossíveis, entraram na terra. Nossa resposta à palavra de Deus determina nosso destino. Agora permita-me fazer isso, pessoal. Cada um de nós vive seu próprio êxodo. Você pode estar preso em escravidão, não ao faraó, mas a vícios, padrões destrutivos, relacionamentos tóxicos, mentalidades limitantes, medo paralisante, pecados habituais. Você sente as chicotadas invisíveis da ansiedade, depressão, culpa, vergonha. Você produz tijolos sem palha dia após dia, exausto, desesperançado. Mas ouça, o mesmo Deus que viu os hebreus no Egito vê você hoje. O Deus que ouviu seus clamores, ouve os seus. O Deus que desceu para libertar, pode descer para você. A palavra que ele falou a Moisés, ele fala a você. Deixa ir o meu povo. Seu mar vermelho pode parecer intransponível. Finanças impossíveis, doença terminal, casamento destruído, futuro sem esperança, inimigos atrás de você, impossibilidade na frente. Mas o Deus que abriu o mar pode abrir caminho onde não há caminho. Sua impossibilidade é oportunidade para Deus demonstrar seu poder. Seu deserto pode parecer interminável. Talvez você esteja no ano 5, 10, 20 de uma jornada difícil. Parece que promessas nunca se cumprirão. Mas lembre-se, deserto não é punição, é preparação. Deus não está matando seu sonho, está matando mentalidade de escravo que impediria você de aproveitar o sonho quando chegar. E sim, você vai enfrentar seu Monte Sinai, momentos quando Deus fala diretamente ao seu coração, estabelece padrões, revela sua vontade. Não se assuste, santidade não é prisão, é proteção. Os 10 mandamentos não são gaiola, são guardrails que impedem você de cair em precipícios. Você pode até falhar como Moisés falhou. Você pode ferir a rocha quando deveria falar. Você pode agir em raiva quando deveria agir em obediência. Mas saiba disso. O mesmo Deus que enterrou Moisés pessoalmente, com dignidade e honra apesar de falha, cuidará de você. Sua falha não é final. Sua desobediência não cancela sua chamada. Deus é maior que seus piores momentos. A história secreta do Êxodo não é apenas sobre eventos há 3.250 anos. É sobre Deus escrevendo sua história em cada geração, em cada vida que se abre para Ele. Arqueólogos podem continuar escavando, cientistas podem continuar analisando, céticos podem continuar questionando.
Mas para aqueles que experimentaram libertação pessoal através de Jesus Cristo, não precisamos de mais provas. Nós somos as provas vivas. O mesmo Deus que disse, "Eu sou o que sou", na sarça ardente, disse em João, capítulo 8, versículo 58. Antes que Abraão existisse, eu sou. Jesus Cristo é o Eu Sou eterno, o libertador definitivo, o Cordeiro Pascal perfeito, a rocha que nos segue, o pão que desceu do céu, a água viva que satisfaz sede eterna. O êxodo não terminou no Sinai ou em Canaã. Continua cada vez que alguém passa da morte para a vida, da escravidão para a liberdade, das trevas para a luz maravilhosa. Cada pessoa que encontra Cristo pessoalmente está revivendo o êxodo, saindo da escravidão do pecado, atravessando águas do batismo, sendo guiada pelo Espírito Santo através do deserto desta vida, rumo à terra prometida da eternidade com Deus. As provas perdidas do êxodo não estão apenas em areia do deserto ou pedras do Sinai. Estão em vidas transformadas. Estão em escravos que se tornaram filhos. Estão em cativos que agora andam em liberdade. Estão em corações que eram duros como rocha e agora jorram águas vivas. Estão em você, se você permitir que o Deus do êxodo faça seu êxodo em sua vida. E há ainda uma dimensão que não podemos ignorar. O êxodo foi apenas ensaio para o êxodo maior que estava por vir. Profetas do Antigo Testamento constantemente referenciavam o êxodo como modelo para a libertação futura. Isaías, capítulo 11, versículos 15 e 16, profetiza um novo êxodo, onde Deus ferirá as 7 correntes do rio do Egito, e haverá caminho plano para o restante do seu povo, que for deixado da Assíria, como sucedeu a Israel no dia em que subiu da terra do Egito. Jeremias, capítulo 16, versículos 14 e 15, fala de um tempo quando as pessoas não mais jurarão: "Vive o Senhor que fez subir os filhos de Israel da terra do Egito", mas sim: "Vive o Senhor que fez subir os filhos de Israel da terra do norte". Referência ao retorno do exílio babilônico, que seria tão significativo quanto o êxodo original. Mas o cumprimento máximo veio em Jesus Cristo. Mateus capítulo 2, versículo 15. Cita Oséias capítulo 11, versículo 1. "Do Egito chamei o meu filho". Jesus literalmente reviveu o êxodo. Desceu ao Egito quando criança, fugindo de Herodes, voltou para Israel, passou pelo batismo, atravessando águas, foi tentado 40 dias no deserto, correspondendo aos 40 anos de Israel, e então começou seu ministério de libertação. A última ceia que Jesus celebrou com os discípulos era a refeição da Páscoa, conforme Lucas, capítulo 22, versículos 7 e 8. Mas Jesus transformou o significado. 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 7 declara: "Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós". O Cordeiro Pascal que salvou primogênitos em Êxodo apontava para Cristo, cujo sangue salva todos que nele confiam da morte eterna. Quando Jesus instituiu a ceia do Senhor, ele pegou o pão, que na Páscoa representava o pão ázimo que Israel comeu às pressas na noite do Êxodo, e disse: "Isto é o meu corpo dado por vós". Pegou o cálice, que na Páscoa lembrava o sangue do Cordeiro nas portas, e disse: "Este cálice é a nova aliança no meu sangue". Jesus estava dizendo: o êxodo antigo apontava para mim. Eu sou o verdadeiro libertador. Meu sangue é o verdadeiro sangue protetor. Minha morte é o verdadeiro êxodo que liberta não de Faraó, mas de Satanás. Não de Egito, mas de pecado. Não para Canaã terrestre, mas para reino eterno. E a Bíblia nos diz que há ainda um êxodo futuro, final e definitivo. Apocalipse, capítulo 15, versículos 2 a 3, descreve uma cena celestial. "E vi um como mar de vidro misturado com fogo. E também os que saíram vitoriosos da besta, e da sua imagem, e do seu sinal, e do número do seu nome, que estavam junto ao mar de vidro, e tinham as harpas de Deus.
e cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro. Pense nisso. No fim dos tempos, no céu, os redimidos cantarão dois cânticos: o cântico de Moisés, celebrando a libertação do Egito, registrada em Êxodo capítulo 15, e o cântico do Cordeiro, celebrando redenção através de Cristo. Os dois êxodos serão celebrados juntos porque ambos são parte da mesma história de redenção. Apocalipse capítulo 21, versículos 1 a 4, descreve o êxodo final. E vi um novo céu e uma nova terra. Porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda a lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Este é o destino final de todos que experimentam o êxodo através de Cristo. Não uma Canaã terrestre temporária, mas novos céus e nova terra eternos. Não libertação que dura uma geração, mas redenção que dura para sempre. Não um tabernáculo de peles e tecidos que envelhece, mas a própria presença eterna de Deus conosco. Do Êxodo aprendemos que Deus é Deus de justiça. Ele não tolera opressão indefinidamente. Pode parecer que injustiça prevalece, que opressores prosperam, que maldade vence. Mas há limite para a paciência divina. Chega o dia quando Deus diz, basta, e desce para fazer justiça. Faraó descobriu isso tarde demais. Do Êxodo, aprendemos que Deus é Deus de poder absoluto. Não há força na natureza ou no reino espiritual que possa resistir quando ele decide agir. Águas obedecem, ventos respondem. Pragas vêm no comando de sua palavra. Exércitos se afogam, rochas jorram água, céus chovem pão. Ele é soberano sobre tudo. Do Êxodo, aprendemos que Deus é Deus de paciência extraordinária. 40 anos de reclamações, rebeliões, testes e desobediência. Quantas vezes ele poderia ter destruído Israel completamente? Mas sua misericórdia prevaleceu repetidamente. Números capítulo 14, versículo 18, resume seu caráter. O Senhor é longânimo e grande em misericórdia, que perdoa a iniquidade e a transgressão. Do Êxodo aprendemos que Deus é Deus de santidade que não pode ser manipulado. Ele estabelece padrões claros e há consequências reais para violá-los. Mesmo Moisés, seu servo mais próximo, foi disciplinado por desobediência. Deus não é avô indulgente que ignora mau comportamento. Ele é Pai Santo que disciplina porque ama. Do Êxodo aprendemos que Deus é Deus de provisão abundante. Cada necessidade foi suprida. Comida, maná diário por 40 anos. Água, brotando de rochas. Proteção, coluna de nuvem e fogo. Orientação, presença pessoal guiando passo a passo. Mesmo roupas e sandálias foram sobrenaturalmente preservadas. Filipenses capítulo 4, versículo 19 promete: O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Do Êxodo aprendemos que Deus é Deus de presença íntima. Ele não libertou Israel e depois os abandonou. Ele foi com eles. Habitou no meio deles, no tabernáculo. Falou com Moisés face a face como quem fala com um amigo. O maior tesouro de Israel não era a terra prometida, era a presença prometida de Deus. E em Cristo temos algo maior, Emanuel, Deus conosco. E através do Espírito Santo, Deus literalmente habita em nós. Então, o que fazemos com tudo isso? Como respondemos a essa história incrível que combina arqueologia e milagre, história e eternidade, passado antigo e presente imediato? Primeiro,
Reconheça sua necessidade de libertação. Todos nós estamos em algum tipo de Egito. Paulo, em Romanos capítulo 3, versículo 23, declara: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não somos apenas escravos. Somos escravos que nasceram em escravidão e nem sabem que há alternativa. Admitir necessidade é primeiro passo para a liberdade. Segundo, confie no libertador que Deus proveu. Assim como Israel precisava aplicar sangue do cordeiro nas portas, você precisa aplicar pela fé o sangue de Cristo em sua vida. Atos capítulo 4, versículo 12, declara: e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Jesus é o caminho, não um dos caminhos. Terceiro, atravesse suas águas. Batismo é seu mar vermelho pessoal. Romanos capítulo 6, versículos 3 e 4 explica: fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Batismo simboliza morte para a vida antiga e ressurreição para a vida nova. É declaração pública de que você deixou o Egito e nunca voltará. Quarto, espere a jornada pelo deserto. Salvação é instantânea, mas santificação é processo. Você não será perfeito amanhã. Haverá tentações, lutas, até falhas, mas continue marchando. 1 João capítulo 1, versículo 9 promete: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Cada dia é novo maná, nova misericórdia, nova oportunidade. Quinto, obedeça à palavra revelada. Os 10 mandamentos não foram sugestões. Foram fundamento para a vida em aliança com Deus. Jesus, em João capítulo 14, versículo 15, diz: se me amais, guardai os meus mandamentos. Obediência não é como ganhamos amor de Deus, é como demonstramos que já o recebemos. Sexto, mantenha-se em comunidade. Israel viajou junto. Ninguém foi para o deserto sozinho. Hebreus capítulo 10, versículo 25 exorta: não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais, quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Você precisa de igreja, de corpo de Cristo, de família espiritual. Sétimo, fixe olhos na promessa, não no processo. Hebreus, capítulo 11, versículos 24 a 26, diz que Moisés, pela fé, deixou o Egito, porque via o invisível. Ele suportou 40 anos, porque estava olhando além das dificuldades temporárias para recompensas eternas. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 17, nos lembra: a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória, muito excelente. Antes de encerrarmos esta jornada épica através da história secreta do Êxodo, deixe-me fazer algumas perguntas que você precisa levar consigo. Qual é o seu Egito? O que escraviza você? Que faraó interno mantém você preso, produzindo tijolos de futilidade? Deus está te vendo. Ele ouve seu clamor. Ele conhece sua dor. E ele está prestes a descer. Qual é o seu mar vermelho? Qual impossibilidade está bloqueando seu caminho para o destino que Deus planejou? Finanças, saúde, relacionamentos, circunstâncias. Lembre-se, quando você não tem saída, Deus faz caminho através do impossível. Em que parte da jornada você está? Ainda no Egito, resistindo ao chamado, nas margens do mar, com medo de avançar, no deserto reclamando e querendo voltar, no Sinai recebendo instruções, ou nas fronteiras de Canaã pronto para entrar nas promessas? Seja honesto sobre onde você está, porque Deus encontra você exatamente ali. O que você fará com Jesus, o verdadeiro libertador? Esta é a pergunta final e definitiva. Você pode estudar história do Êxodo academicamente e permanecer escravo espiritualmente.
Você pode debater evidências arqueológicas e nunca experimentar libertação pessoal. Mas se você encontrar Cristo como Senhor e Salvador, você terá seu próprio êxodo, mais real, mais poderoso, mais permanente que o de Moisés. E agora uma palavra final sobre compartilhar esta revelação. Se esta jornada, através da história secreta do Êxodo, tocou seu coração como tocou o meu, ao pesquisar, estudar e meditar nessas verdades que Deus preservou através de milênios de história humana, não guarde isso para você. Esta mensagem não é apenas informação, é transformação. Não é apenas conhecimento, é poder libertador. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa saber que Deus vê, ouve e desce para libertar. Com aquela pessoa presa em vícios que parece não ter saída. Com aquele amigo enfrentando impossibilidades que parecem maiores que Deus. Com aquele familiar que perdeu esperança e precisa ser lembrado de que o Deus do Êxodo ainda faz êxodos hoje. Comente abaixo qual parte desta história mais impactou você. Foi a revelação do nome de Deus na sarça ardente? Foi o confronto épico das 10 pragas? Foi a abertura sobrenatural do Mar Vermelho? Foi a provisão fiel durante 40 anos no deserto? Foi perceber como tudo apontava profeticamente para Jesus Cristo? Quero saber qual verdade específica Deus usou para falar ao seu coração. E se você ainda não experimentou seu êxodo pessoal através de Jesus Cristo, não deixe este momento passar. Romanos, capítulo 10, versículos 9 e 10 declara: Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. É simples, mas profundo. É gratuito, mas custou tudo para Jesus. É oferecido, mas precisa ser recebido. E agora, antes de nos despedirmos, quero deixar com você uma bênção. Não minhas palavras vazias, mas verdades bíblicas que têm poder de transformar sua vida completamente quando você as abraça pela fé. Que a paz de Deus, aquela paz que excede todo o entendimento humano, aquela paz que ele prometeu em João, capítulo 14, versículo 27, quando disse: Deixo-vos a minha paz vos dou. Não vô-la dou como o mundo a dá. Guarde seu coração e sua mente em Cristo Jesus. Não a paz que depende de circunstâncias perfeitas, mas a paz que permanece mesmo no meio da tempestade. A paz que Paulo e Silas tinham cantando hinos à meia-noite numa prisão. A paz que Jesus tinha dormindo no barco durante temporal. A paz que vem de saber que aquele que abriu o Mar Vermelho pode lidar com qualquer situação que você enfrenta. Que a sabedoria de Deus, prometida em Tiago, capítulo 1, versículos 5 a 6, onde está escrito: Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça-a a Deus, que a todos dá liberalmente, e o não lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Seja derramada abundantemente sobre sua vida. Não a sabedoria deste mundo que é loucura para Deus, mas a sabedoria que vem do alto, que Tiago capítulo 3, versículo 17, descreve como primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. A sabedoria que José teve para interpretar sonhos e administrar Egito. A sabedoria que Salomão recebeu para julgar entre pessoas e governar nação. A sabedoria que Daniel demonstrou diante de reis pagãos. Essa sabedoria está disponível para você, não porque você é especial, mas porque Deus é generoso. Que a prosperidade de Deus, e aqui não falo apenas de dinheiro, mas da prosperidade holística que 3 João, versículo 2 descreve. Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenhas saúde, assim como bem vai a tua alma. Seja a sua porção diária. Prosperidade espiritual, onde sua alma cresce em intimidade com Deus. Prosperidade emocional, onde você é curado de feridas passadas e livre de ansiedade sobre o futuro.
Prosperidade relacional, onde seus relacionamentos são saudáveis, seus filhos são abençoados, seu casamento é forte. Prosperidade física, onde seu corpo tem saúde e vigor. E sim, também prosperidade financeira, onde você tem recursos não apenas para suas necessidades, mas para ser bênção generosa para outros, cumprindo o que Deus prometeu a Abraão em Gênesis capítulo 12, versículo 2. Far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Tudo isso em nome do Senhor Jesus Cristo, esse nome que é acima de todo nome, conforme Filipenses capítulo 2, versículos 9 a 11. Esse nome diante do qual todo joelho se dobrará nos céus, na terra e debaixo da terra. Esse nome que tem poder para salvar, curar, libertar, restaurar e transformar. Não por nossos méritos, não por nossa força, não por nossa sabedoria, mas exclusivamente pela graça abundante, pelo amor imensurável, pela misericórdia infinita do nosso Deus. E tudo isso para a glória de Deus Pai. Porque como Paulo declara em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Não vivemos para nossa própria glória, para impressionar pessoas ou construir impérios pessoais. Vivemos para que o nome dele seja exaltado, para que seu reino avance, para que sua vontade seja feita na terra como é feita no céu. Que sua vida seja um testemunho vivo do poder do Deus do Êxodo, que quando as pessoas olharem para você, vejam não apenas alguém que estudou a história da libertação de Israel, mas alguém que experimentou libertação pessoal através de Jesus Cristo. Que sua jornada inspire outros a buscar o libertador. Que seu testemunho seja como a coluna de fogo que guiava Israel, uma luz brilhante na escuridão deste mundo, apontando o caminho para todos que estão perdidos e buscando direção. Lembre-se sempre, o mesmo Deus que libertou Israel do Egito mais poderoso da terra, o mesmo Deus que abriu o Mar Vermelho criando caminho onde não havia caminho, o mesmo Deus que sustentou 2 milhões de pessoas por 40 anos num deserto árido, o mesmo Deus que falou através de Moisés, escreveu com seu próprio dedo nas tábuas de pedra e habitou no meio do seu povo no tabernáculo. Esse mesmo Deus está vivo, ativo e operando hoje. Hebreus capítulo 13, versículo 8 declara: Jesus Cristo é o mesmo, ontem e hoje e eternamente. Ele não mudou, seu poder não diminuiu, sua compaixão não esfriou, suas promessas não expiraram. O que ele fez por Israel no passado, ele pode fazer por você hoje. O que ele começou em sua vida, ele completará conforme Filipenses capítulo 1, versículo 6 promete. Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra a aperfeiçoará até ao dia de Jesus Cristo. Então vá em paz, ande em sabedoria, viva em prosperidade integral e, acima de tudo, viva para a glória do Deus que te chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, que te tirou do Egito do pecado e te colocou na jornada para a Canaã celestial, que nunca te abandonará nem te desamparará, que te ama com amor eterno e incondicional. Toda honra, toda glória, todo louvor seja ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Amém e amém.